Fala galera, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Capasso, sejam muito bem-vindos ao Central Popcast. Galera, só para dar uma contextualizada então, esse aqui é um projeto que a gente está fazendo, eu e o meu amigo Marcelo Geloni. A gente está cursando Rádio, TV e Internet, então esse é o nosso TCC, e a gente iniciou agora um projeto de podcast, né? É um projeto que a gente pretende levar adiante, né? Não só no TCC. E a proposta é um podcast de cultura pop, que fale sobre filmes, séries, desenhos e etc. E essa primeira temporada mesmo, que a gente está começando então a fazer pro TCC de fato, vão ser 3 episódios com o tema geral de animações, né? Então, cultura pop e esse tema de animações. E hoje a gente está com o nosso primeiro convidado, que é o Fernando Biscalquim, mais conhecido como Joe, né? Joey. Sim. E ele tem um currículo bem interessante aqui, que formado em rádio e TV pela Unesp, especialização em direção e roteiro pela New York Film Academy em Los Angeles, mestre e doutor em roteiro audiovisual, autor de 2 livros sobre roteiro audiovisual, vencedor do Festival do Minuto e Codex de Ouro, roteirista e diretor da produtora Sloth Films e professor universitário da Belas Artes. E também criador do A História em Tudo no Instagram. Seja muito bem-vindo, Joe. Muito obrigado, Rodrigo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, e você? É bom ver você aqui também, né? Não só na sala de aula, aqui também, né? Nossa, é bem legal. Então, galera, pra quem não sabe, a gente teve aula, eu e Marcelo, a gente teve aula com o Joe ano passado, então a gente lembrou dele pra trazer aqui, que a gente acredita que vai ser uma contribuição muito boa aqui pro nosso episódio, né? Tomara, né? Não, com certeza. Vai ser, com certeza. Muito bom, Rodrigo, que legal. Eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né? Pô, eu que agradeço. Espero que a gente possa trocar uma super ideia legal aí sobre com certeza. os vilões, né? E vilãs. Exatamente. O primeiro, né, então, o primeiro tema do nosso episódio, né? É a construção de vilões e antagonistas, sobretudo nas obras de animação. Então a gente vai abordar aqui algumas características, né, que contribuem de fato para que os vilões sejam tão icônicos assim na cultura pop, né, nas obras de animação e tal. O que contribui para o sucesso, né, desses personagens, né? Que eles proporcionam um contraste muito interessante com os protagonistas, né? De fato, sempre tem uma obra assim né, que tenha enfim, que tenham vários obstáculos assim para o protagonista. É interessante a gente analisar, né? Tipo, o que faz esse vilão ser tão genial como ele é? Sim. E é engraçado, né? Tem um dito popular no meio, principalmente dos atores e atrizes que interpretam, não nesse caso de animação, né? Mas tudo bem, tem dos dubladores, mas sim, quando a gente fala de vilões, né? E vilãs de filmes ou novelas, eles falam, né, o que seria do herói e da heroína se não tivesse a presença desses camaradas, né? Porque no final de contas os heróis e as heroínas são testados, né, até seu último momento, vamos dizer assim, quase deixando a vida para a morte, né? Graças aos vilões, e eles são representados, ou, na verdade, eles ganham a sua representação máxima no confronto com o vilão, né, com a vilã. Sim. Se vai ganhar ou não vai, se de alguma forma eles vencem, vamos dizer assim, tipo, eliminam um vilão da face da Terra ou daquele universo, né, qualifica-os de alguma maneira de forma muito positiva. Então, o herói existe, mas o vilão está ali, né? O vilão, ele de certa forma, né, ele faz com que o protagonista se desenvolva, né? Tipo, sim, ele direciona as ações do protagonista e também vice-versa, né? Isso é fato. Sabe o que eu lembrei, né? Não tem, de novo, né? Eu sei que o nosso papo aqui é sobre animação, depois você vai realmente puxar para esse lado, mas eu lembrei daquele filme do M. Night Shyamalan, o Corpo Fechado, né? Você sim, tem lá a figura do Samuel Jackson, que faz o carinha lá que é todo, que quebra facilmente, né? Tem o corpo todo despedaçado, os ossos são muito, muito frágeis, né? E ele busca pelo herói, né? Porque a existência dele sem o herói, você vê, mas aí o princípio, vamos dizer assim,
do vilão como um personagem figurativo muito importante na história, mas para ele ter sentido, ele vai buscar o herói. E o mesmo princípio, se a gente tiver que pensar em jornada do herói e tudo mais, da heroína, o herói existe, mas para ter realmente essa configuração de herói, ele precisa da figura do vilão, né? Que é o que a gente vai trocar ideia aqui. Não, e tipo assim, além disso, em muitas obras audiovisuais, né, não só animação, mas também novelas, filmes, muitas vezes o vilão é mais popular ainda que o protagonista, né? Faz mais sucesso, né, com o público e tal. É interessante. Vide a Carminha, né? Exato, Avenida Brasil. Não, a Carminha é icônica, né? Icônica, com certeza. A novela explodiu e ela... Né, não só por causa dela, né? Mas grande parte foi... Né? Até a figura do outro lá, o Dan Stuba, não me lembro qual era a novela, que ele era o carinha que batia na esposa com raquete, lembra? É verdade. Eu não me recordo o nome da novela, mas também não. Muito bem. Nós não somos noveleiros. Não, mas é interessante, né? Então, a gente vai começar discutindo, então, a função, né, dos antagonistas, né, dos vilões e dos antagonistas para criar o conflito para os protagonistas, né? Então beleza, bora começar então aqui a nossa análise aqui sobre os vilões. Começar perguntando para você, Joey, o que você acredita que seja os principais motivos pelos quais os vilões eles capturam tanto a atenção da galera? Os motivos que mais contribuem para eles serem tão icônicos assim, na sua opinião? Assim, eu acredito, né? Vou pegar algumas teorias que são interessantes, pegando de alguns autores, né? A gente vê, por exemplo, eu falo autores no caso porque é uma forma um pouco mais teórica de se pensar. Então, quando você fala lá em Robert McKee ou mesmo Sid Field ou Linda Seeger, são alguns que discutem um pouquinho essa figura do antagonista, né? Uhum. Mas para um roteirista e para esses autores, a ideia do vilão, da vilã, né, do antagonista, é interessante porque, no final de contas, ele é um sujeito que não cumpre regras, né? Sim. Vamos dizer assim, para o público, talvez ele tenha esse sentido de também ser interessante pelo fato dele criar ações as quais se contradizem moral e eticamente em relação à sociedade daquele universo que a gente está assistindo, né? Sim. E não que, vamos lá, né? Não que a gente goste desse sentido, mas a gente tem um sentido muito instintivo, nós, seres humanos, com essa relação daquilo que o outro passa e que, de alguma maneira, é pior do que nós, vamos dizer assim. A gente pega grande parte da população que vive o seu dia a dia saindo de casa às 6 horas da manhã, voltando 6, 7 horas da noite, e pegando trânsito absurdo, chuva, imprevistos, essas coisas todas. Sim. E aí a gente pergunta, vamos só fazer um paralelo aqui. A gente pergunta assim, poxa, por que será que esses programas que falam dos problemas dos outros, como é o caso, por exemplo, de um Datena da vida, né? Uhum. Que vem mostrar desgraça na rua, gente que morreu. Por que esses programas eles chamam muita atenção? Porque eles ainda galgam um ibope muito grande dentro do público, vamos dizer assim. Porque, no final de contas, o que acontece? Esse cidadão comum que chega em casa, desculpa, né, a palavra, todo desgraçado, vamos dizer assim, cansado e já pensando que vai ter que acordar cedo no outro dia, que não vê a hora de abrir sua cervejinha e sentar no sofá, esse cara se alivia um pouco em ver, desculpa, né, a desgraça do outro, para entender, ou para ele se reconfortar com isso. Poxa, eu achei que minha vida estava uma porcaria e a do outro está pior do que a minha. Esse sentido de ter um prazer quase a nível inconsciente, do tipo, que legal, eu tô aqui sentadinho agora, enquanto o cara tá lá no trânsito e vai ficar mais 2 horas na marginal esperando para poder chegar em casa e eu tô aqui, isso me dá um conforto, de alguma maneira. E saber que a minha vida não é tão ruim quanto daquela pessoa. Tipo, podia ser pior, né? Podia ser pior. O vilão, ele instiga porque ele não é obrigatoriamente tão previsível quanto o herói. Então ele tem atitudes que são muitas vezes insanas. O herói dificilmente carrega essa característica da insanidade.
A não ser que ele seja um anti-herói. É, tipo, mais voltado para anti-herói, né? Exatamente. Mas como herói, ele tem que ser meio que polido, sabe? Ele tem que respeitar certas regras, certas atitudes morais e éticas sociais. Então, tudo é muito meio pautado em uma lógica que já é sabida por décadas ou, sei lá, podemos falar por algumas centenas de anos, desde o teatro clássico grego, vamos dizer assim, que esse herói ele não pode fugir à regra e o seu comprometimento com a sociedade. O vilão... As pessoas criam expectativas em relação ao herói, né? Então, ele tem que agir de acordo de acordo com o que eu acredito ou que a sociedade acredita que é correto. Sim. E quando a gente transgride a lei, esse sentido do não ser previsível, porque do nada, cara, o vilão, ele pode surtar, ele tem esse direito, sabe? Ele pode surtar e fazer qualquer besteira que caia na cabeça dele. Então, quer dizer assim, até agora eu estou muito aqui concentradinho, mas de repente eu surto, vou pegar uma metralhadora, uma bomba, me deu vontade de explodir o planeta, e isso instiga, porque no final de contas, é assim, a gente tem que entender, beleza, o herói existe, mas como é que esse herói vai deter a insanidade desse vilão? O barato é isso, quer dizer... Ah, sim. Né? A galera, tipo, ela se põe no lugar do protagonista, né? Então... E eu acho que esse fugir muitas vezes do controle... Pô, querendo ou não, cara, socialmente falando, às vezes de vez em quando a gente tem vontade de chutar um balde, sem né, dúvida, sem apertar dúvida. um botãozinho lá e falar, cara, nossa, hoje eu não tô com vontade de fazer isso, não quero ir em tal lugar. Não quero trabalhar, né? Não quero respeitar, seja lá quem for, entendeu? Sim. E o vilão, como ele não precisa ficar preocupado em seguir essas regras, isso é instigante também para o público. Então, não é que a gente assuma a figura do vilão do tipo, eu faço isso. Pode até ser que muitas pessoas tenham vontade de fazer certas ações e que se veem no vilão. Né? Tipo, pô, ele faria isso, eu faria isso, sabe? Nossa, eu super faria isso, mas não posso porque eu estou aqui nesse meio, caso eu faça alguma coisa... Estou inserido em um contexto aqui que fica complicado, né? Exato. Então, o vilão tem esse sentido realmente de causar no público sentimentos, sensações que muitas vezes são inovadoras. O público não está acostumado com aquilo que geralmente o herói e a heroína acabam trazendo para o público e que acaba sendo quase que um clichê, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não espero muito mais do que isso. É exatamente isso que o herói e a heroína têm que me oferecer, mas o vilão não, cara. O que será que esse cara vai fazer? E a gente fica lá super atento para entender o que desgraça essa pessoa vai fazer para outro personagem. É como se fosse um Big Brother, né? Eu penso igual eu mesmo quando eu tô consumindo alguma obra audiovisual, né? Tipo, eu acho que não só eu, né? Mas o público no geral tem essa questão, né? Que você comentou dos vilões, eles serem imprevisíveis e tal. Tem essa questão da quebra de expectativa, né? Uhum. Que eu acho que não só com os vilões, mas tipo, dentro de uma narrativa no geral, assim, né? Tipo, num contexto de um roteiro e tal. A quebra de expectativa é muito legal, né? Esse plot twist, assim, quando acontece... Sim, porque você não tá esperando, então... Eu acho que, tipo, quando tem... Enriquece muito, sabe? Tipo, um vilão, uma história. Então, eu acho que... E os conflitos, né? Os conflitos, exato. Eu acho que, no final de contas, quando a gente fala... Porque, para grande parte dos roteiristas, se não para todos eles e elas, né? O conflito é o elemento, vamos dizer assim, crucial de uma narrativa. Uhum. Se esse elemento não existe, se não há uma contraposição, ou se não tem um motivo pelo qual eu preciso partir para a jornada, ou algo que me tire do meu mundo comum, por exemplo, eu não consigo nem enxergar uma evolução no próprio personagem no decorrer da narrativa, seja uma série ou um filme avulso, por exemplo. Então, os conflitos, o próprio nome, né? a própria terminologia, a etimologia da palavra conflito, que já vem nesse problema de se contrastar com algo que moral e eticamente já foi elaborado ou foi instituído como uma regra, uma lei, né? Colocada, que seja entre duas pessoas, um relacionamento ou uma comunidade. Então, o conflito é desconstruir isso, é quebrar com isso que já está pré-estabelecido. Vamos dizer assim, é um problema que atinge os personagens dentro de uma narrativa. Então, querendo ou não, a figura do vilão, ele já é um problema em si.
É verdade. A existência dele já é um problema em si na narrativa. Ele é o próprio conflito, vamos dizer assim, né? Ele e o que ele causa para os personagens, né? Então, por isso que é, de fato, um fator muito crucial para a narrativa, porque, como você comentou, ele vai construir certas ações as quais o público não obrigatoriamente está esperando, como é o caso do vilão, como é o caso do herói, né? Então, cara, qualquer coisa ele pode fazer. Então, a qualquer momento, ele pode executar uma ação que, puxa vida, jamais imaginei que ele partiria para esse lado. Entendeu? Aí você fica mais instigado ainda lá na poltrona. Nossa, velho, o que vai acontecer, entendeu? Ele chegou nesse nível, assim, tipo, você não tava esperando, né? Sim. E eu sempre gosto de falar de alguns vilões que eu acho, assim, tipo, incríveis, né? Icônicos, assim, não só das animações, mas da cultura pop no geral. Por exemplo, o Voldemort do Harry Potter. Tem uma imagem aí fácil do Voldemort. Que, nossa, tipo... O Harry Potter, por si só, eu adoro, né? É uma obra audiovisual, não. Uma obra literária que eu... Nossa, eu sou apaixonado desde muito cedo. E é uma história que foi muito bem escrita, muito bem construída, esse universo. E em grande parte disso, sem dúvida, foi pelo vilão, né? Então, o Voldemort, ele tem uma série de... A gente já vai entrar, né, nas outras questões que contribuem para o sucesso dos vilões, tipo questões físicas mesmo, aparência e tal, e nas motivações. Mas, poxa, o Voldemort, ele é um vilão icônico. Tipo, você pensa olha ele aí. E você sabe que é interessante... Darth Vader também. Darth Vader, né? E o que é interessante, né, no personagem, no vilão, né, é que assim, nós temos o grupo do Voldemort dentro do Harry Potter, né? Os comensais da morte. morte. São os comensais, né? E que também são, obviamente, vilões e vilãs, mas ele é o ícone, né? Tudo gira em torno dele, Exato. é óbvio. E eu achei um barato da J.K. Rowling ter pensado na estruturação dos personagens, né, no vilão, porque eu acho que ela foi muito feliz, narrativamente falando, porque ela constrói a ideia desse vilão para nós nos primeiros livros, né, sem que a gente de fato o veja. Sim. Né? Ou imagine, né? Então a gente vai tendo uma ideia muito complexa desse personagem, do que ele já fez, as coisas cruéis que ele já fez e tudo mais. E essa ideia crível, muito verossímil, que é legal de ter dividido o próprio corpo em horcruxes, né? Horcruxes, dividir a alma em vários objetos. Em vários objetos para depois ir voltando, né? Ganhando o seu corpo novamente. Porque se for parar para pensar um pouquinho, essa concretude da figura dele, né? Quem faz é o Ralph Fiennes, né? Ralph Fiennes, o ator, né? Ele mesmo. Porque, assim, diferente, por exemplo, em Senhor dos Anéis, que você tem o olho de Sauron que tudo vê, que aquilo é a única forma concreta do Sauron, né? Porque, no final de contas, ele não tem mais o corpo dele. E nem sei se o mal dominasse a Terra-média, a gente teria a presença física dele de novo. Talvez fosse só o olho dele, né? O olho que tudo vê. E não é o caso do Voldemort, porque no caso ele vai se concretizar. Em qual episódio? Não é o Prisioneiro de Azkaban, um pouquinho mais pra frente? Que ele retorna no Cálice de Fogo. No Cálice de Fogo, que é o próximo, né? É o próximo. Quarto. Depois do Prisioneiro. Depois do Prisioneiro de Azkaban. Então é legal porque você vê que ela cria todo um processo de construção imagético de quem lê o livro, sobre quem é esse personagem, esse vilão. Para quem assistiu só e não leu o livro, vai conseguir ver também isso em partes nos 2, 3 primeiros filmes, mas vai ter a presença definitiva dele no quarto. E o legal é que ela faz de modo seriado, vamos dizer assim, ela vai cada vez mais, e aos poucos em cada episódio, em cada livro, ela vai dando ao público mais informações sobre esse vilão, a ponto de você ficar tenso com a presença dele. Porque, cara, esse cara, a hora que ele tiver aqui presencial, né, ele vai detonar com todo mundo. Vai matar todo mundo, então você fica com medo. Tipo assim, eu conheci Harry Potter pelos filmes, né? Desde pequenininho, meus irmãos também assistiam e tal. E, assim, os filmes, eles são muito bons em dar essa imponência para o vilão. Né? Mas não como os livros. Né? Mas nem se compara como tá no livro. Então, tipo assim, mesmo no livro, toda a construção dele, né?
a gente tem cenas dele torturando, coisas que não estão nos filmes também, que contribuem ainda mais pra você pensar, bicho, o que é isso? Que cara macabro, assim. Então, a gente se põe no lugar, né? Retomando um pouco do que você comentou anteriormente, a gente se põe no lugar dos heróis da história, né? A gente se insere naquele mundo. A gente pensa, meu, olha o que o cara tá destruindo, todas as famílias que ele tá prejudicando, né? Toda a discórdia que ele tá causando. E tudo isso era motivado por uma ideologia que ele acreditava. Né? No universo do Harry Potter tem os bruxos e os trouxas, né? Então, os trouxas são os que não nascem com magia. E nesse universo, tipo assim, é algo genético. Tipo assim, eu nasci bruxo, só que pode, né, várias pessoas... Enfim, é algo que já se nasce nesse universo. E a ideia dele é acabar com essa galera. A ideia dele né? acabar com essa galera. Tipo, intolerância é uma intolerância à população não mágica. Sim. Então ele pregava isso. E ele, né, ele e os seguidores dele, que, né, acreditavam nessas crenças, né, preconceituosas também. Então a gente se insere naquele universo. Fala assim, meu, que coisa horrorosa. Eles matavam e tal, então, tipo, você sente o medo ali, e sem piedade, né? Sem piedade, exato. E não há aquela coisa assim do tipo, eu vou fazer um discurso antes de finalizar com você. Não, já era uma coisa, um avada kedavra já direto, entendeu? Eu falo isso porque a gente tá aqui com uma contraposição, né? A gente tem o Darth Vader aí, mas o Darth Vader ainda tinha resquícios do lado do Jedi dele, né? Porque se a gente for lá pro episódio 6, por exemplo, que é o Retorno de Jedi, né? Ele dá a vida dele para salvar o filho dele. Né? Tem tipo essa questão da redenção, né? Tem a redenção dele no final. Quer dizer, por mais que você tenha esse sujeito que também tem essa crueldade em si, que vai matar, que vai torturar e não importa quem esteja na frente. Tem esse contraponto, né? Ele eu acho que tem um pouquinho ainda desse sentido dúbio que o Voldemort não tem. Não, o Voldemort não tem. Ele é cruel porque ele é assim mesmo. E tipo assim, se a gente olhar na história também as origens dele, ele era uma pessoa normal aparentemente, né? Ele era um homem normal, um moleque, né? O Tom Riddle. E só que desde o início, né? Tipo, as pistas que a escritora ela vai dando, né? Ao longo dos capítulos, tipo, alguns traços ali que, né, ele poderia esconder algumas coisas, algumas características, né, tipo, ele foi criado no orfanato, né, então, tipo, ele aterrorizava as outras crianças, né, ele sentia prazer em causar dor nas outras crianças, fazer elas sofrerem. Isso já era um traço dele, já desde pequenininho, né? Exato. Diferente do Anakin Skywalker, que se tornou o Darth Vader, porque ele já não veio dessa... a experiência é outra, né? Sim. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas aí você já entra num campo dentro da roteirização, né, você diz da composição desses personagens, que a gente chama de gênese dele, né? Sim, porque... que é tipo a construção dos vilões mesmo, exatamente, né? Que no final de contas, você tem o Voldemort, você tem lá o Darth Vader, mas a gente vê essas duas figuras, por exemplo, dentro da narrativa, como eles são agora, né? Sei lá quantos anos o Voldemort tem, ou mesmo o próprio Darth Vader, mas ele é o presente da narrativa. Agora, quando, por exemplo, a gente volta lá no episódio 1, né, do Star Wars, e a gente, então, enxerga esse cara, Darth Vader, como Anakin Skywalker, criança, o que o público tem? Qual é a relação do público com esse personagem? Eu estou vendo agora algo, por exemplo, que estava escondido, que isso era só de acesso, por exemplo, do roteirista e da equipe, que é a gênese desse Anakin. Você entende? Quer dizer... em nenhum momento do episódio 4, 5 e 6, nós fomos plenamente informados do passado deste vilão que era o Darth Vader. Ninguém nos explicou com clareza e com profundidade da onde ele veio. A gente sabia que ele era um Jedi que se foi consumido pelo lado negro da força. Sim. Agora, no Voldemort, por exemplo, nos filmes, tá? Não estou falando do livro. No livro, como eu não fui o leitor assíduo, você pode falar, mas no filme, por exemplo, nós temos, acho que, se eu não me engano, cara, deve ter sido o quê? A Ordem da Fênix ou o próximo, que talvez seja lá o Enigma do Príncipe, que, falou um
pouco sobre o Tom Riddle lá no passado, ainda nem como criança. Eu acho que quando ele já era adolescente. Né? Sim. Então a gente tem muito pouca informação da gênese desse personagem, sabe? Sim. Agora, óbvio que a J.K. Rowling, que desenvolveu, ela tem todo esse conteúdo com ela. Então isso é importante, porque você vai ver, daqui a pouco você pode questionar alguma coisa. Tá, como que eu monto esses personagens? Então a gênese deles precisa ser muito bem estabelecida para eu entender os seus limites, para eu compreender o seu comportamento, né? Então isso faz parte. Eu acredito como roteirista que é muito mais complexo o desenvolvimento da gênese de um vilão do que do próprio herói. O herói é aquele tipo de personagem que passa por muitas poucas peripécias, assim, ou desventuras na sua infância ou na sua pré-adolescência, sabe? Sim. Agora o vilão não. Então, o vilão ele já tem muitas vezes, né, uma trajetória assim meio obscura, já obscura, né? exato, já passou por situações. Então, quer dizer, você criar a gênese desses personagens são mais complexas, porque é assim, não dá para ser uma coxa de retalhos que você vai colocando qualquer coisa que você queira para montar um Frankenstein. Mas você tem que entender o que levou, por exemplo, a ele ter essa sede de matar pessoas. Sim. Ou porque para ele existe um preconceito contra os trouxas, por exemplo. Era isso mesmo que era outro ponto que eu ia entrar agora, que é o da motivação dos vilões, que é outra característica tipo, essencial, né, para a criação, pro sucesso, né, Sim. dos vilões, da obra e tal. E o Voldemort, por exemplo, aproveitando um pouco mais esse exemplo, né, que a gente já está aqui, ele tinha uma motivação, ele acreditava nisso, porque se a gente for analisar a própria história dele, a mãe dele era uma bruxa que ela, por uma poção do amor, ela enfeitiçou o pai dele, que era trouxa, ele não era mágico, e a mãe dele é descrita como sendo não sendo bonita, tal, uma aparência meio zoada, e aí ela enfeitiça esse cara, né, o Tom Riddle Sr., que era um trouxa do vilarejo, né? Um cara sem mágica. E aí ela força ele, através da poção do amor, a ficar com ele e eles têm esse filho, que é o Tom Riddle Jr., né? O Voldemort. E aí a mãe dele morreu deixando ele no orfanato. Assim que deu a luz, deixou ele no orfanato e morreu logo depois. E provavelmente lá deve ter sofrido também muito, né? Exato. Então, tipo assim, ele foi descobrindo ao longo da vida dele esse passado, né, dos pais. Então ele já começou a criar esse ódio por essas pessoas que não são mágicas, né? Meu pai me abandonou, tal. Então ele já foi criando esse pensamento. Aí depois ele entrou no mundo da magia e ele ficou obcecado, né? Cada vez mais por esse status, né? Tipo, essa característica, né, de bruxos, tal. Sim. Então, e aí ele começou a ver que ele ficou obcecado pela vida. Então, para ele, a pior fraqueza de qualquer ser humano é morrer. Então, tanto é que ele fez as Horcruxes depois, enfim. Mas tudo isso só para dizer que a motivação dele é muito forte, né? Dentro da história. Sim. Tem uma coisa, tem até uma pegada. Eu me lembro de ter lido uma matéria na época, né? Quando Harry Potter começa a ganhar um campo mais significativo no cinema, né? Porque acho que, se eu não me engano, o primeiro filme foi de 2001. 2001, o primeiro filme. Muito bem, E, cara, nossa, 2001, né? Estamos falando aí de 20... Eu ainda não era nascido. 22 anos, né? Nem parece, cara. Que loucura. Doideira. E eu vi o filme. Rápido. Fui lá assistir o filme no cinema. Mas eu me lembro de ter lido uma matéria na época, eu não vou me lembrar quem escreveu, sei que saiu realmente num desses sites interessantes e tal, mas que eles fizeram um comparativo. Como eu não conhecia a obra, então, num primeiro momento, não tinha feito um sentido para mim, porque compararam, por exemplo, a figura do Voldemort com a figura do próprio Hitler. Ah, sim. Porque ele queria fazer, por exemplo, justamente essa busca pela raça pura. Exato. Não é? É uma analogia ao nazismo, se for parar para pensar. É muito parecido. Caso, a busca tipo de extinguir com os judeus, não é? Porque eles eram considerados uma raça impura, como no caso do próprio Harry Potter, os trouxas. Exato. Então, quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, que interessante. Mas como eu não conhecia, e aos poucos, pelos filmes, eu fui agregando essa informação. Falei, que legal, isso fez um pouco de sentido, sim, né? Essa analogia que eles fizeram com relação a J.K. Rowling nos livros. Interessante, né? Não, é muito bem construído. Eu gosto muito, eu admiro muito a obra do Harry Potter justamente por conta desses fatores. Agora, falando de outro exemplo, né? Agora entrando mesmo nas animações,
que é o Síndrome dos Incríveis. Se tiver uma imagem fácil aí, por favor. Tinha até o Snape. O Snape. Muito bem. Que dó, né? No fundo, ele é um... A figura dele é muito enigmática, né? Do Snape, né? Do Snape. Isso aí ele criança, né? Ele pequeno. O síndrome, O né? Síndrome dos Incríveis. E tem uma foto dele depois. Isso, é ele depois. Você lembra do filme dos Incríveis? Eu lembro. E eu acho que, se eu não me engano, essa necessidade dele de detonar com os heróis é porque ele foi desprezado quando criança, né? Era isso mesmo que, tipo... que eu ia comentar, né? Que o filme dos Incríveis, ele já traz um universo em que os super-heróis fazem parte da sociedade, né? Pega ali o início dos anos 60, né? Onde a história se passa. E aí tem o protagonista, que é o Senhor Incrível, tal, poder de super força. E o Guri Incrível, né? Ele pequenininho, ele era um fã do Senhor Incrível. Só que ele queria o tempo inteiro ficar... ajudando ele nas missões. E ele era uma criança, né? Então o Senhor Incrível meio que, não, sai fora, aqui não é brincadeira e tal. Ele meio que, né, tipo... E, se eu não me engano, até ele fala, não, se você não é um herói, você não faz parte desse mundo. Eu não sei se o Senhor Incrível deve ter feito algum comentário com ele. Não, então. A ponto de ter machucado muito ele machucou. o ego dele, né? Tipo assim, o Senhor Incrível, ele tinha razão, só que ao meu ver, né, analisando a história, a maneira com que ele falou ali, né, sei lá, acho que motivou muito, né, os eventos posteriores, né, do vilão. Mas, tipo assim, e aí desprezou o Guri Incrível, e aí, tipo, ele ficou meio assim, tipo, o meu maior herói, o cara que eu admiro. É um escroto, né? Foi um escrotão comigo. E aí, tipo assim, né, depois... anos se passaram e os super-heróis foram proibidos, né, desse universo, porque tava dando muita polêmica. Né, quem assistiu o filme vai lembrar, né? Porque é um filme icônico da Pixar, assim, eu gosto muito. E aí os super-heróis foram proibidos. O Senhor Incrível dá umas fugidinhas à noite pra não perder o costume, não era isso? Dava umas fugidinhas. Né? É porque ele é forçado a ter uma nova vida que, tipo assim, ele não gosta. Ele trabalha lá num lugar, né, um lugar chato. Ele vive, tipo, em outro planeta, praticamente. Ele tem lá a família dele já, com 3 filhos, com a esposa, que também era uma super-heroína, né, Mulher Elástica. E aí, tipo, ele fica infeliz. E aí depois o síndrome é revelado. Ele tem toda uma empresa, uma ilha só dele. Que aí ele tava recrutando esses super-heróis. Porque olha esse novo plano dele. Ele queria matar todos os super-heróis porque ele acreditava que... tipo assim, depois que todas as pessoas tivessem acesso às armas que ele estava criando... Porque ele começou a criar muita tecnologia, né? Pra ajudar sei lá, tecnologia poderosa. Tipo, como ele não tinha poder, ele criava muita coisa. Por exemplo, a luva que tinha raio. Os robôs, né? Os robôs. Então, tipo assim, ele pensava, eu vou disponibilizar tudo isso pra população, e aí quando todo mundo for super, ninguém vai mais ser. Exatamente. Né? Então, tipo, olha o plano mirabolante dele. Sim. E aí ele promoveu aí um genocídio de todos os super-heróis. Então, tipo assim, é um vilão assim, pô... barra pesada, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, insano, né? Insano, ele era muito louco. Ele tinha prazer em fazer o Senhor Incrível sofrer depois, né? Ele capturou o Senhor Incrível e tal. A família inteira, né? A família inteira depois que foi resgatar ele, né? E por um momento do filme, o Senhor Incrível achou que a família dele inteira tava morta. E o síndrome lá, tipo, rindo e tal. É pesado. Sim. Mas tem Você sabe que a base desses personagens, né? A gente estava falando um pouquinho desse sentido da Gênese, mas é uma brincadeira, só para fazer uma analogia aqui que é interessante. Quando a gente tem um vilão, né? E isso é fácil da gente enxergar, por exemplo, não precisa ser obrigatoriamente numa ficção, numa animação. Mas vamos lá. Quando a gente, por exemplo, quando você assiste um documentário de serial killer, por exemplo, no Netflix, né? Sim. E se você assistir vários de diferentes localidades do mundo, você vai perceber que dentro do documentário eles sempre vão buscar um discurso para tentar explicar por que esse sujeito ele carrega essa sintonia de ter prazer em matar em série,
Sim. Cada serial killer acha o seu jeito, tem os seus estímulos. E toda vez que você assiste isso, você vai perceber pelos documentários, sejam eles seriados ou não, que o documentarista vai voltar no tempo para poder explicar o que pode ter causado lá na infância e na pré-adolescência do cara e estimulado esse cara psicologicamente a ter esses prazeres. A gente passa, por exemplo, por isso no cotidiano. Quem já fez teoria, quem já fez terapia sabe muito bem disso. Que, por exemplo, você chega lá para sua terapeuta, para o seu terapeuta e fala assim: olha, eu estou com um problema muito grande. Qual é o seu problema? Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Isso já começou a atrapalhar a minha vida. Eu não consigo ter facilidade para conversar com as pessoas, eu tenho dificuldades imensas com relacionamento, eu me considero uma pessoa quase que antissocial. Sim. Então, eu quero resolver isso, porque minha vida não anda por causa desse problema. Aí a terapeuta vai falar o quê? Não, vamos resolver esse problema. Mas o que será que causou essa introspecção em você? E, sim, busca as raízes do problema, não é quase. Se a gente falar é sempre, mas vamos falar quase para não ser tão generalista assim. É quase sempre assim. Quer dizer, vamos encontrar lá atrás o que gerou em você algum rompimento, algum bloqueio que fez você hoje ser tão introspectivo. Sim. Você vê que sempre eu volto, né? Então a ideia desses personagens é muito nesse caminho, sabe? Não, exato. Também que mostra, tipo, desde a infância, né? Exato. No caso do síndrome, no próprio Voldemort também. Porque narrativamente, a gente tem que pensar também, não podemos esquecer que assim, eu não estou construindo uma história a minha história para eu ler, para eu gostar dela e ter prazeres com essa história. É claro que eu estou desenvolvendo isso para o mundo inteiro assistir, se for o caso. Um público imenso, mundialmente falando. Não é uma animação que foi projetada só nos Estados Unidos. Muitos países ao redor do mundo assistiram e conhecem. Foi um sucesso absurdo quando lançou, né? Foi 2004. demais. Então, quer dizer, você tem que pensar assim, eu estou construindo uma história que tem que ter uma lógica, não só para mim, dentro da minha cabeça. Eu sei que isso que eu estou falando é muito óbvio para muitas pessoas. Sim. Mas assim, eu tenho que construir uma história para que as pessoas que vão assistir esse filme entendam. Às vezes é até aquela coisa assim, vou dar mastigadinho. Sim. Então, quer dizer, para esse cara não surgir do nada com as ideias dele, do porquê que ele vai querer, então, fazer com que todos os heróis sejam extintos, e aí ele entra talvez como o único herói para resolver o problema, vai lá, né, pipoca monstros, ele aparece ali para salvar e tudo mais. Eu tenho que explicar isso para o público, porque, de alguma forma, o público também tem essa consciência que esses problemas do passado a gente pode justificar quem esse cara é hoje pelo aquilo que ele passou por lá. Não, exato. Né? Então, às vezes, a gente até se coloca no lugar, por exemplo, né? Pô, será que se eu tivesse passado por essa mesma construção de vida, eu também seria esse camarada, sabe? Eu também teria estímulos. Então, é legal, porque a gente tenta se colocar no lugar desse... E mesmo que a resposta para nós for não, eu não faria isso. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, olha, vamos entrar num assunto aqui, mas, pelo amor de Deus, não é esse o assunto nosso, mas é só para a gente entender. Tem pessoas que falam assim, olha, as crianças não podem ser espancadas, beleza. Porque se elas forem espancadas, bater, sabe, pai e mãe, estou dizendo, sabe, bater no filho, né? Elas vão se tornar, por exemplo, pessoas, talvez com uma índole ou comportamento até um pouco agressivo. Sim. Aí tem pessoas que falam assim, porra, eu não acho que é isso, porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe regaçava eu com chinelo, com tapa, com tudo. E hoje, né, a pessoa fala, hoje eu com os meus 40, com os meus 50 anos, nunca sequer bati no meu filho, nunca bati em alguém, nunca maltratei um animalzinho, eu não tenho esse estímulo, né? Tudo bem, os sentidos são muito diferentes, obviamente a construção disso se comporta de maneiras diferentes para cada pessoa. Tem gente que vai receber isso, tomar porrada o tempo inteiro, e aquilo é tão fortemente agressivo que transforma a pessoa.
Sim. Como tem pessoas que vão apanhar e vão falar assim, bom, eu apanhei porque eu mereci, por exemplo, porque eu fiz alguma coisa errada. E vai entender porque está apanhando. E tem aqueles que não vão entender. Né? Sim. Que achou que foi injustiçado. Exatamente. Né? Então, obviamente, isso vai levar caminhos diferentes. Mas não importa. O que importa é assim, esse cara ou qualquer outro vilão, ele está ali, então eu estou justificando. Então, tudo bem, não aconteceu comigo, eu não faria isso. Veja, hoje eu sou uma pessoa que não bato, não toco em ninguém. Mas você entende... Mas eu entendo que alguém pode ter recebido isso como uma informação e hoje o cara bate, maltrata pessoas e tudo mais. Sim. Então, entenda que é legal, porque isso narrativamente falando, se cria o quê? Uma lógica, uma verossimilhança com o mundo real. Então, é essa pessoa que lá quando criança recebeu a informação do Doutor Incrível lá, né? Como algo muito forte para ele. Foi destruidor. Sim. Aquilo traumatizou. Exato. E isso não pode acontecer com alguém? Claro que pode. Não tenha dúvidas. É óbvio que pode. É aí que a pessoa, né, o público entende, né? Justifica o porquê. As ações. Exatamente. Então essa é a ideia da brincadeira e da construção dos vilões também. Eu consigo até pensar em vários outros exemplos, né, de animação que eu acho legal trazer aqui pro episódio. Começando pelo Megamente, que é um... Ele é um vilão da DreamWorks, que é a concorrente da Pixar, né? DreamWorks Animation. Que não sei se você conhece o Megamente. Sim, mas ele é mais cômico, né? Exato. Ele é mais cômico. Exato. É assim que eu entro em outro ponto também, que é tipo... alguns vilões que eles são mais... gostáveis, assim, porque eles têm, tipo, uma característica mais sarcástica, né? O que você falou, né? O lado cômico. Né? Então... É legal essa ideia de aliviar, vamos dizer assim, né? Porque é um alívio cômico que não que seja constantemente utilizado, por exemplo. Quando você fala do Megamente, por exemplo, ele é um típico personagem desse, porque por mais que ele seja cruel, você não consegue... não gostar, né? É porque ele é engraçado. né? Exato. Tem uma fotinho dele aí, fácil? Do Megamente. E porque ao mesmo tempo que ele é mau, né? E não sei, ele ainda tem uma entonação, lógico que depois, para quem não assistiu, desculpe, né, dar um spoiler. Sim. Mas alerta de spoiler. Né, no decorrer da narrativa, o que acontece? Você percebe que ele fica um carinha bom, né? Exato. Ele se torna um sujeito bacana, vamos dizer assim. Não, tipo assim, analisando a história... Acho que não tem o Megamente aí. Não tem? Putz. Não tem. Calma aí, volta e tem até esse outro, da DreamWorks. Tem até esse outro cara aqui, né? Que é acho que é Monstros versus Alienígenas. Exato. Né? Mas aqui tem alguns vilões da DreamWorks. Né? Esse aqui também é do filme do Megamente. Que o Megamente é muito legal a gente falar, porque assim, no filme inteiro, a gente entende que a história dele, ele já foi, dentro da sociedade que ele estava inserido, né? Ele já foi... todo mundo dizia, tipo, que ele seria um vilão. Ele cresceu acreditando nisso. Eu sou bom em ser um vilão. Tanto é que, igual o Grinch, né? Exato. Um pouco disso. Né? Tipo assim, ele foi criado num presídio, né? A história dele é que ele era um alienígena e ele despencou na Terra, só que ele caiu aí num presídio e foi criado pelos prisioneiros lá. Então, tipo assim... Isso é legal. Aí mostrava uma plaquinha de um ladrão. Isso é certo. Tipo assim, então, tipo, ele cresceu com isso e também tem outro herói lá que ele rivalizava, que a galera gostava e tal. E eles tinham meio que uma relação lá de amor e ódio, entre aspas, né? Porque, tipo assim, o vilão sempre derrota o Megamente e tal. Eles eram inimigos, mas pareciam amigos, né? Sim. E aí, ao longo do filme, né, tem a história que ele vai se cansando disso, dessa vida e tal. Ele percebe, não, eu posso ser um cara melhor e tal. E ele se apaixona lá pela jornalista e tal. Exato. E aí, depois tem a questão do plot twist, que ele cria... Ele tenta criar outro vilão pra substituir ele, que é esse cara aí que eu não Titã. sei o nome. É o Titã. Lembrei agora. Ele cria esse cara pra ser um vilão, assim, no lugar dele, só que ele acaba sendo, tipo, ainda foge do pior, controle, ele foge do controle. né? Ele se revela o maior psicopata, né? Tipo, exatamente. E é muito legal, tipo, esse filme é muito bom, Megamente. Pra quem não viu, assistam. Porque daí, no final de contas, ele quer se colocar na figura do herói, né? Exato. E ele é um anti-herói que quer se um anti-herói. anti-herói. Agora, é interessante quando a gente fala desse processo de criação. Eu ia citar, acho que... eu me lembrei de um filme, não uma animação, com o Ben Stiller. Tem vários atores conhecidos. E o nome do filme em português é Heróis Muito Loucos. Não lembro. Então, é uma comédia. É uma comédia que os caras têm poderes
né? Mas assim, são poderes bizarros e engraçados, né? Que nem o cara tem um personagem lá que o poder dele é ficar invisível. Sim. Só que ele fala assim, ó, bom, para eu poder ficar invisível, para que o meu poder funcione, todo mundo tem que fechar os olhos, entendeu? Para eu poder ficar invisível. Não, e o duro que funciona mesmo, né? Que depois a gente vê em terceira pessoa, né? Mas Sim. um ponto interessante nesse filme é que eles têm um vilãozão, né? Que, imagina dentro de uma comédia, que é um pouco esse alívio cômico que você falou do Megamente, porque ele é um vilão que depois, na verdade, o vilão mesmo é o Titã, né? Que a gente exato. vê que ele entra lá como o vilãozão mesmo. Que Não, deixa... porque ele tinha crueldade mesmo. Sim. O Megamente, tipo assim... Fichinha, né? Não que ele não era do mal, que ele... Não, mas tipo assim, tinha esse lado, né? Esse lado mais humano dele. Exatamente. Né? Ele gostava, tipo, sei lá, ele começou a gostar da menina lá e ele, tipo, ele começou a perceber, meu, pra que eu vou fazer outras pessoas, né, sofrerem assim? Então, tipo, ele tinha esse lado mais humano, né? O Titã não, o Titã era mais cruelzão, assim, se revelou, tipo... E era um carinha normal, era um jornalista também lá, um cameraman. Sim, é verdade. Quando você coloca um gênero, como é o caso da comédia, para brincar com vilão e herói, a figura do vilão ela é um pouco dissolvida, sabe? Ela não chega a ser o extremo, né, do que um vilão, por exemplo, num drama faria. Sim. Seria muito mais, infinitamente mais cruel, sabe? É verdade. Então, quando você Megamente tem esse lado mais de comédia, né? Você percebe o quanto o gênero também dá uma dissolvida, né? Vamos assim, ele dá uma esfarelada nessa construção do personagem, a profundidade dele. Total, ele continua total. sendo um vilão, mas é um vilão Um pouco mais amável, amável, sabe? Aquela coisinha assim, ai, que bonitinho e tal. Ele até faz algumas palhaçadas, até coisas cômicas acontecem com ele, né? Sim. Você vê lá Monstro versus Monstros Alienígena. Alienígenas, sim. Você tem o alienígena lá, que é o vilão, né? E aí você vai chamar, então, todos os alienígenas, os monstros, né? Que é aquela borboleta gigante. Sim. O elo perdido, a gelatina. A gelatina, né? O cientista formiga. Acho que é uma barata. Barata, né? Uma barata. Formiga não, barata. E aí você percebe que por mais que o cara, o alienígena que é o vilão, ele queira fazer a sua crueldade, por ser uma animação de comédia, você entendeu? É interessante porque, por mais que ele faça todas as bizarrices e as coisas ruins, ele não leva ao público, tipo, sabe? Você não encara aquilo como assim, o cara é super mauzão, você entende? Sim, porque sim. ele faz um monte de merda pra ele mesmo, várias besteiras, você dá risada com ele ele, fica apanhando. Não, você não leva ele a sério. Ele apanha por conta própria, lá ele fica tropeçando, né? Tipo, essas coisas total, assim. Né? Total, então... Sabe, eu pensei agora, eu lembrei, né? Uma animação que, ao meu ver, mistura muito bem comédia com drama, uma franquia de animações, Shrek. Sim, né? Meu, toda a franquia, e principalmente a Fada Madrinha... acho que eu peguei uma imagem que tem então, ela e também. Ela é pior que o Farquaad lá, né? O Farquaad do primeiro filme. Não, o Farquaad... ela mesmo. Tipo assim, o Farquaad do primeiro filme, ele tinha todo esse lado cômico também. Sim. Tipo, apesar que no... Não, e a figura dele era cômica. Né? A figura dele, Aquele estilinho, né? Pomposo, né? Cabelinho. E desse tamanho. Pequenininho. E tinha todos esses elementos. E mesmo assim, no clímax do filme, tipo, a gente percebe, não, esse cara aí ele não é de se jogar fora, não. Ele é perigoso, né? O cara ia matar, né? Ia prender a Fiona de novo na torre, ia matar o Shrek. Tipo assim, o filme, em vários momentos, traz essa questão mais cômica dele. E mesmo assim, no clímax, né? No momento ali, um dos momentos mais tensos do filme, né? A gente percebe que não, ele é perigoso, calma aí. Exatamente. E a Fada Madrinha... não, você ia comentar disso. Não, eu ia falar igual você percebe. Eu acho que assim, aqui é uma evolução do Kung Fu Panda, certo? Esses são os vilões do Kung Fu Panda 1 e 2. E ele do Gato de Botas 2. Do Gato de Botas. Esse é o Gato de Botas 2. O Gato de Botas 2, Que é a morte, na verdade. É a representação da morte. A representação da morte, Exato. Né? E, na verdade, você vê, por exemplo, se eu comparar os dois do Kung Fu, você percebe que numa evolução, eu acredito que o pavão aqui... Ele seja muito mais impiedoso do que eu esqueço o nome do Tai Lung. Do Tai Lung, né? Ele é. Porque o Tai Lung, ele
ele vai lá lutar contra os outros 4, né? Mas ele dá as porradinhas dele, deixa todo mundo paralisado, volta todo mundo. Ele não dá o golpe final, Ele né? não finaliza, mas Exato. esse camarada aqui é muito cruel, não, total. né? Não, tipo assim, só dando uma pausa na Fada Sim. Madrinha, eu vou comentar um pouquinho do Tai Lung e do Pavão também. No Tai Lung, ele tem uma pegada parecida com a do Síndrome. Porque, tipo assim, no primeiro filme do Kung Fu Panda, a gente é apresentado, né, de cara com um cara terrível numa prisão. A cena de fuga dele da prisão é muito bem feita. É muito legal, cara. É Muito nota legal. 10, assim, pra todos Sim. os animadores da DreamWorks Animation, assim. Porque, imagina fazer uma cena daquelas, nossa. Sim. Não, é espetacular. Não, ele o cara fugindo vai da- lá de baixo até a superfície, né? e ele vai quebrando todo obstáculo, Sim, ele se solta das algemas. E aí, tipo, mostra todo o lado dele, que, tipo, assim, ele foi criado como... Né, ele foi criado ali pelo mestre Shifu, né? Que é o mestre mesmo Shifu. que- É o mesmo que o dos Dragões Guerreiros. né? Que é o mesmo que treinou Não, o Cinco Paul. Furiosos. Cinco Furiosos. Dragão Guerreiro, E é que é o mesmo que treinou o Paul, né? É o mesmo que treinou o Paul, exato. E, tipo assim, ele foi criado desde bebezinho, né, tigrinho, e ele o Shifu sempre falava, deu a entender a vida inteira dele pra ele que ele ia se tornar um grande... Dragão Guerreiro. O Dragão Guerreiro, que é um título lá de honra e tal. E ele ficou a vida inteira acreditando nisso. E quando ele recebe a decepção, né, que ele, na realidade, ele não foi escolhido pra ser o Dragão Guerreiro, ele enlouquece. Ele fica assim, minha vida inteira, qual é o sentido da minha vida agora? E ele se torna... exato, ele se E torna... quando ele descobre que o Paul é o Dragão Guerreiro, ele não acredita, né? exato. Não. Mas é bom que você traz os Né? vilões em comédias, porque, cara, se você Sim. busca, que nem você acabou... O Kung Fu Panda, ele tem esse lado... Eu acho que ele é voltado mais pro drama, né? Mas mesmo assim tem momentos de comédia também. Sim. Igual Shrek. É do mesmo estúdio, né? DreamWorks Animation Sim. e tal. Eles têm essas variações, né? Exato, Porque exato. troca um pouquinho em relação à questão de cenas que são mais melodramáticas e cenas que são mais cômicas. Exato. Porque, por exemplo, se a gente estivesse pensando, vamos lá, vamos comparar dois que a gente já falou agora. Se você pegar, por exemplo, a disputa do Harry Potter com o Voldemort, não tem nada de cômico ali. Não tem, não. Não, ali é um drama e pronto, é o drama. Exato, Alguém vai exato. morrer ali nesse meio, você entendeu? Quando você vê a disputa do Paul com o Tai Lung, cara, é uma zoeira só, meu. É uma Você zoeira. dá risada o tempo inteiro, você entende? Então você tem uma configuração de gêneros bem diferentes aí, e que ali, por isso que eu falo, né? Nesse caso, você dá uma super aliviada na tensão da figura desse vilão, porque o gênero ajuda nesse processo. Então, no fundo, você tem dó. Sim, Assim, você quer que o Paul regasse com ele, mas você tem dó você se diverte com ele, do Paul sentando na cabeça dele, dando porrada nele e tal. Aí você fala assim, nossa, se lascou, né? E você fica com dó naquela hora que o Paul vai dar o golpe do dedo, né? O golpe do dedo Que Ucho, né? dedo Ucho. Não, você não pode ter aprendido isso, você fica com dó do cara, né? Agora, lá... E ele dá segurando. Pois é, né? Quando você tem Voldemort contra Harry Potter, você não Total. tem, você não quer, você não tem o dó, não. Corta logo a cabeça dessa cobra aí. Não, e ninguém pronto, aguenta você mais. entendeu? Ninguém consegue Né? matar esse cara, meu Deus. Todo mundo morrendo, tipo assim, meu... Não, exato. E que exato. é o mesmo princípio que eu vi no rodar de imagens aí, que é o mesmo princípio que o público tem, que, né, você hoje tem zilhões de videozinhos no YouTube hoje para poder assistir, né, para comprovar que o que eu tô falando não é mentira, na hora que o Homem de Ferro arranca as pedras, não é, da manopla do Thanos, não é? E fala, cara, e eu sou o Homem de Ferro, pá, não é? Quer dizer, no momento em que ele estala o dedo ali e que a figura do Thanos vai embora, né, porque eu sei que o Thanos tá aí também, eu vi ele agora sim, há o pouco. Thanos. A hora que ele dá aquela estaladinha de dedo, né, e o Thanos vai embora, cara, você vê o quanto as pessoas no cinema entram em delírio, entendeu? Por quê? Porque esse cara foi extinto, você entendeu? Matamos esse cara. Exato. Tipo né? assim, é o fim de toda uma camada não, avalanche de sofrimento, né? E você de vê... catástrofes. Exatamente. Pô. Então, no final de contas, é assim, você percebe...
por mais que eu tenha alívios cômicos em Avengers, são momentos. Ele Sim. não pode ser, jamais é considerado um filme de comédia. Ele não é um filme de comédia. Ele é um drama, mesmo sendo uma ficção científica. Sim. Beleza? Uma superficção, vamos dizer assim. Né? Mas ele tá lá para o drama. Eu tenho pessoas que morrem, eu tenho esfarelamento da metade da humanidade. Então, quer dizer, eu não tô falando de coisas de brincadeira, né? Exato. E quando esse cara vai embora, você vê, cara, hoje, esses dias meus alunos mandaram para mim 3, 4, porque eu citei isso em sala de aula, vídeos que eles acham insanos dentro do cinema a hora que ele morre. Você vê gente chorando, alucinando dentro do cinema. Você é louco. Sabe? Gravando assim mesmo, chorando e desesperado porque o Thanos morreu. Você entende? Não, Então, total. E a Marvel, por mais que não seja, tipo, animação, né? Tipo, o universo cinematográfico da Marvel, foi tudo planejado por anos, assim. Então, tipo assim, pega lá o Homem de Ferro, que foi o primeiro do estúdio, lá em 2008. E foi toda uma construção com vários filmes até chegar no Endgame, né? No Ultimato, que foi em 2019, que foi lançado. Então, tipo assim, foi o fim de toda essa era, né? Então, tipo assim, representou tudo isso, toda a luta, o desenvolvimento da história dos personagens, né? Os desdobramentos. Estrategicamente pensado. Não, estrategicamente. E o Thanos é interessante também na questão da motivação, né? Porque ele tinha uma crença lá, na cabeça dele, pra ele fazia sentido. Tipo, E que tenta se explicar um pouquinho no Guerra Infinita, né? Exato. Ele tenta explicar um pouquinho essa figura do Thanos em Guerra Infinita. Né? Acho que é isso, né? Porque a Guerra Infinita precede o Ultimato. Precede o Ultimato, exato. Precede o Ultimato. Não, tipo assim, ele acreditava, olha, ele via que o universo tinha um monte de coisa errada ali e na cabeça dele ele queria desfazer metade ali pra criar um novo universo, tipo, ele queria tirar tudo de ruim, assim. É uma parada meio louca, mas pra ele fazia sentido, né? A questão da motivação era muito forte. Sim. Então é interessante a gente comentar, né? Não, legal. E você vê que tem isso, a história dele, como eu falei pra você, a gente não tem, nos HQs a gente tem mais. Sim. O precedente do Thanos, né? Porque o background, né? O background dele lá atrás, inclusive a infância e tudo mais dele, que leva ele a ter o caráter que ele tem, a personalidade e tudo mais, né? Sim. Então, aqui nos filmes, isso fica, pra gente fica muito... resumido, né? Resumido e se deve, quer dizer, então, acho que no final de contas, como se popularizou a figura dele como o cara mais temível e outro, já chega detonando, né? Já arregaça o Hulk logo de cara. Sempre que ele tá em cena ali, tipo, você tem certeza de que algo terrível ele vai causar ali, e você percebe você que fica com medo. É verdade, ele já constrói a figura dele, acho que assim... nesse caso, a Marvel foi um pouco feliz, porque assim, não perdeu muito tempo gastando, explicando como esse cara surgiu, o porquê sim, já dele. foi direto ao ponto, né? E outra, a figura dele já arregaçando tudo, já meio que já deixa um pouco cristalizado isso. Esse cara é mau, você entende? Sim, não deixa dúvida. Não precisa me explicar o porquê ele é mau. Você entende? Quer dizer, não precisei perder muito tempo nessa explicação. Então, acho que ele já tem um pouquinho essa ideia para o público de ser um vilão, até porque de todos os filmes sempre teve um vilão, seja dos filmes... Um vilão... que vem ali para... Como se fosse um sub-vilão, né? Exatamente. Um vilão secundário ali. Secundário para depois chegar nele, né? Ele é tipo o chefão... tipo um jogo de videogame de fase. Exato, né? Ele é o chefão final, né? Chefão final. Exatamente. Não, então, aí voltando só pra Fada Madrinha, que eu não terminei de falar, assim, né? Eu acho muito legal a questão do Shrek, né? Conforme eu disse anteriormente, que, tipo assim, mesmo sendo claramente uma franquia de filmes de animação de comédia, que já chega desde o primeiro filme ali, tirando sarro ali, paródias, né, da Disney. Eu gosto muito de Shrek por causa disso, né? Fada Madrinha aqui. Não, tava aqui, ó. Aí. Então... ali, ó. Ela mesma. Cara, essa vilã é muito legal, porque assim, é o Shrek 2, né? É o filme dela, que ela é a vilã. E o Shrek 2, por si só, muita gente considera o melhor de todos os Shreks, inclusive eu. Por vários fatores, né? Mas principalmente por causa dela. Ela, assim, ela quebra expectativa, assim, num nível muito, sei lá, tipo assim, muito bom. Porque ela, né, pega os contos de fadas clássicos. A Fada Madrinha representa algo bom, né? Representa esperança, né?
Aí, tipo, pega o Shrek... E ela despiroca total, né, Não, meu? ela despiroca total. Então, tipo assim, o Shrek, desde o início, né, a proposta já era essa, de, tipo, fazer uma paródia, uma releitura, né? O protagonista é um ogro feiosão, que fedido. não tem nada de Não príncipe. tem nada de príncipe. Tipo assim, todo mundo adora ele. O príncipe encantado, que é filho dela, que tem essa coisa mais cômica mesmo. Ele é um bobão, né? Tipo Total, assim, né? Tipo assim, ela manipula ele, assim. Ele é o vilãozinho bobão e ela tá por trás né, de tudo. E ele é, meu... Ele é muito engraçado. Mas ele é muito, muito superficial perto dela, Não, né? lógico. Em relação ao nível de ser vilão ou vilã, ela é o Master Blaster ali, né? Não, total. Não, ela arquitetou todo um plano ali. Sim. Ela tava chantageando o príncipe não, o rei, né, que é o pai da Fiona. Tipo assim, faz o meu filho casar com a sua filha, senão eu vou reverter a magia que eu te dei ali. Porque ele é um sapo, Porque ele era um sapo, É. e ela transformou ele no rei, no ser humano. Ela falou assim, ou você faz o que eu mando, ou você acabou ser felizes pra sempre aí, né? Ela era ardilosa, ela era cruel, ela queria matar o Shrek. Então, e o melhor é que finaliza com um cara... o rei como sapo, né? Ele morre exato. como um sapo, né? Ele morre como sapo no filme seguinte. No filme seguinte, no terceiro, no né? terceiro, Exatamente. no comecinho do terceiro. Exato. Não, mas essa vilã é sensacional, porque, tipo assim, né? Ela não tem esse lado cômico, pelo menos eu não acho. Não, né? também acho que não. E é diferente dos outros vilões. Diferente dos outros vilões. E isso não, eu ia falar, isso é um sentido mesmo. Você toca num ponto que é muito legal, porque por mais que a gente tenha a comicidade, ela consegue segurar esse sentido bem áspero, né? Vamos dizer assim, cruel dela como vilã, esse tom ácido do começo ao fim, né? Porque e é engraçado, porque o cara que roteirizou isso, os roteiristas, eles deixam esse alívio da comédia para o filho dela, que é o encantado. E ela, você vê, por mais que ela ria, por mais que ela faça, ela não leva as coisas na brincadeira e você percebe que só vai dar zoeira com ela lá no finalzinho, a hora que eles ficam jogando... É verdade, a varinha dela. A varinha pra lá e pra cá, que você vai vendo algum elemento mais cômico pra ela, mas até aquele momento, cara, ela total, né, no chicote linha master, dura, né? Sim. Não, muito legal. Então agora eu acho que a gente pode chegar em outro ponto bem legal também pra contextualizar os vilões, que são as características físicas mesmo, né? Sim. Então, tipo, eu até peguei o Vilgax, que é o vilão do Ben 10, do desenho, ele mesmo. Não sei se você conhece o desenho Ben 10. O Ben 10. Bom, eu conheço pelo meu filho, que assiste Ben 10 com mais frequência, mas esse vilão eu não... Não, é o Vilgax. Tipo assim, é o desenho assim, mais da minha infância, assim, né? O Ben 10 clássico tal, que agora tem o novo Ben 10, mas eu cresci vendo o clássico. Que, por exemplo, o Vilgax, ele era o vilão, né? E, tipo assim, eu trouxe ele aqui pra gente analisar essas questões físicas. Tipo assim, a presença dele já causava um desconforto só pela aparência física, né? Tipo, o cara, tipo, grandão, assim, todo... Né? Tipo, ele tinha uma imponência, carregava uma imponência, assim, que, tipo, Sim. Né? Eu acho bem interessante a gente destacar isso como um fator, assim, que faça com que, tipo, o sucesso dos vilões também. E você sabe que nas animações, por exemplo, e é um pouquinho diferente dos filmes, né? Mas nas animações, eu acho que esse estereótipo físico do personagem, do vilão, da vilã, né? A gente vê pelos vilões ou vilãs da Disney, ou mesmo DreamWorks, ou qualquer outro desenho animado, não importa, tende um pouquinho a construir fisicamente esses personagens com alguns elementos que ou causem um pouco de asco, ou eles são deformados dentro de um princípio do que se acredita socialmente como bonito, uma estética feio, bonita, né? E a gente percebe que isso, obviamente, é proposital. Eu não sei se isso constrói a nossa percepção de ser bonzinho ou não, porque é engraçado isso, né? Quando a gente para pensar, eu lá com os meus 44 anos aqui, vendo tantos vilões em animação, em desenhos animados, por exemplo, na minha infância, querendo ou não, cara, os caras constroem um pouco essa identidade na nossa cabeça, né? Que quando você é criança, depois você sai dos 10, vai para 12, 13, 14, você tem essa sensação de que as pessoas com atributos físicos que para você... Não estou dizendo para todo mundo, né? Para você não é compatível com aquilo que você acredita que é harmonioso ou não,
a gente já meio que olha para aquilo com um certo receio, assim, sabe? Sim, sim. Não que o cara seja um vilão, mas você já tem um certo só de ser medo. feio, assim, ter uma feia... E você vê que não, isso, cara, o audiovisual tem essa força, meu. Tem. O quanto eles colocam isso na cabeça da criançada, né? Da nossa, da criançada e tudo mais. E você vê que como isso é impactante. Porque quando você sai, por exemplo, das animações, você viu que todos os desenhos que a gente pipocou aqui, as animações, já reparou que todas elas têm traços assim, sempre muito... Ou é um sarcasmo, ou aqueles dentes sempre muito sorridentes, assim, que são meio medonhos, como é o caso da Fada Madrinha lá. E você tem personagens que sempre, né, tem lá a parte do semblante, sempre muito fechado, né? Sempre com uma cara de mal e tudo mais. Quando você vai para os filmes, por exemplo, que a gente sai das animações, a gente já viu muitos vilões, por exemplo, que tem uma lógica estética de mocinho. Sim, né? De mocinho que eu digo, total. sabe, do bonzinho, né? Do herói. Tanto é que, tipo, às vezes é um vilão de reviravolta, né? O filme inteiro você acha que, tipo, assim... E o cara é sedutor, né? O cara tem aquela coisa, assim, de ser... A pessoa que chama a atenção seja a mulher ou o cara, chama a atenção das mulheres na rua, a mulher que chama a atenção dos caras e consegue atrair para poder montar uma cama de gato para matar a pessoa. Então, e para o público isso, de certa forma, também demora um pouquinho para fazer uma lógica. Porque, no final de contas, a gente está acostumado com... Vamos pensar nos filmes de terror, os monstros, os vilões, que sempre têm um semblante sempre estereotipadamente contrário, sabe? Para deixar claro que essa pessoa é ruim. E quando coloca alguém que tem uma boa pinta, uma pessoa que supostamente dentro da sociedade é vista como o cara que se enquadra nos moldes perfeitos e bonitos, como vilão, demora um pouco para você associar, tanto que as pessoas falam assim, nossa, eu queria um vilão desse em casa, brincando, né? E daí, o que acontece? Depois, quando o cara começa a fazer certas crueldades mesmo, com mais profundidade, a pessoa vai levemente mudando um pouquinho a sua opinião, a ponto de falar assim, tudo bem, né? Queria um desse, mas não fazendo isso, você entende? E quando o cara pega mais pesado ainda, porque tem filmes de drama que são muito, muito pesados, que entram no campo, por exemplo, de pedofilia, não é? De estupro, essas coisas, né? E que usam pessoas com esse estereótipo de herói. Sim. Né? E aí fica aquela coisa assim, o cara é bonito, mas eu não estou acostumado a ver um personagem bonito como vilão. Parece que uma coisa não compactua com a outra, sabe? Exato. Mas, por exemplo, nas animações, até porque, por exemplo, cara, é legal você poder enxergar um personagem desse, porque na animação, cara, isso vai a bel prazer do cara que está desenhando essas criaturas, né? Sim. E ali, meu, tudo pode. A Quer liberdade dizer, cara, total. nossa, crio tentáculos, garras, eu faço o que eu quiser, né? Sim. Então você percebe que, claro, né, a gente vê, eu não sei se isso futuramente vai mudar. Eu tenho a sensação que algumas coisas permanecem há mais de 100 anos, 200 anos, não importa, porque se busca um pouquinho certos signos que levam a entender elementos que não são tão prazerosos. Então, tudo que é montado, por exemplo, por um vilão, geralmente ou é áspero, ou é pontudo, ou ou é grotesco, Exato. Né? Quando se pensa em animação. A gente pode até pensar, por exemplo, quando você vai lá pro Piratas do Caribe, né? Você tem lá o Baú da Morte lá, que esqueci o nome daquele capitão lá, que é um polvo, né? Eu sei qual também esqueci o nome. Jones, não sei o quê. Não sei. Bom, enfim. E você percebe, você vê que engraçado isso, porque tudo bem, estamos falando de Disney, mas você percebe que, por exemplo, os heróizinhos, não é? O Jack Sparrow, o carinha lá, o Orlando Bloom, né? Que faz o outro cara, a própria atriz que faz também a pirata lá e tal. Você percebe que tem seus estigmas clássicos também de heróis e heroínas, mas quando você vai para os vilões, você já repara o contraste muito evidente, sabe? O cara todo deformado, com um pedaço do corpo que é um plâncton, seja lá o que for. Você entende? Sim. Então, e é engraçado, por exemplo, se a gente sair desse mundo, vamos lá, pro Bob Esponja, por exemplo. Pô, o desenho do o próprio Bob Esponja, ele é um pouco esquisito, cara. Ele é bizarro fisicamente falando. Sim. Mas quando você pensa, por exemplo, lá no Plâncton, né? Que é o bichinho lá, ele é o
tipo... É o suposto vilão, né? E você vê como ele é desenhado para ser grotesco. Mesmo sendo, tipo... Né? Pequenininho. O Lula Molusco lá, né? Ele também tem sua cara emburrada, mas ele é aquele cara ranzinza. O cara ranzinza. Você entende? Ele não é um vilão, ele é só o cara ranzinza. Então você já vê o Plankton comparando ele com o Lula Molusco, você vê que o Lula Molusco tem traços mais harmoniosos, mais redondinhos. Sim. Você entende? De vez em quando ele fecha a cara. Já o Plankton, que também é redondinho, mas tá aquele olho o tempo inteiro. Aquele olhão. Aquela risada, sabe? Sim. Então, você vê que funciona. Esses estereótipos construídos, ainda mais para criança, né? Quer dizer, o pré-adolescente, porque isso firma, isso deixa evidente essas características físicas. Não posso deixar dúvida de quem é herói e quem não é, entendeu? Sim. Então, às vezes o uso desses elementos, por mais clichês que sejam, eles ajudam um pouco essa comunicação visual pro espectador, né? Não, sem dúvida. E outro exemplo que eu consigo pensar, que eu peguei uma imagem também, dos vilões da DreamWorks, que é o vilão do Como Treinar Seu Dragão, sabe essa animação? Sei. Do segundo filme, que também é da DreamWorks. Esse mesmo, esse aqui do meio. Meu, tudo isso que a gente tá conversando aqui agora, isso é exemplificado nele. Tipo assim, o cara já é construído, já é animado pra trazer algum desconforto, né? Tipo assim, o cara tem essa aparência aí, né? Trogloditão, né? assim. E ele no filme, ele controla os dragões. Então, ele faz um grito macabro lá, você fica com medo assistindo. Tipo, e, na minha opinião, esse filme construiu essa ideia muito bem. Então, você percebe que ele tem traços mais grotescos. Tem cheio de cicatriz e tal. Então, isso é fato. Você vê, por exemplo, a gente pega aqui o ovo do gato de botas. Muito bem. Tudo bem que a gente está com elementos assim mais leves, né? Mas você repara que, por exemplo, todos trabalham muito com olhares muito parecidos, né? Você vê que eu não tenho a sutileza, por exemplo, do olhar do gato de botas. Sim. E você percebe que o gato de botas, por mais que quando ele fique bravo, que ele vai lutar ou fazer qualquer coisa, o semblante dele sempre é um semblante de herói, assim, sempre aquela carinha com um leve sorriso no rosto, nunca é fechado assim, você entende? É engraçado como eles montam de fato. E claro, né, querendo ou não, isso é proposital. A ideia é essa construção mesmo, sempre daquela coisa assim, né? Sempre assim, né? Muito mais fechado que... sempre assim, né? Não, total. E muitos vilões tem uns bigodinhos também, né? Já reparou isso? Tipo, e aquele cara ali embaixo é do Sem Floresta, não é? O cara, esse aqui é do Sem Floresta. Muito bem. E você vê também, do mesmo jeito, né? Você vê que todos eles têm um olhar muito parecido, né? Não, exato. Tipo... Ele também tem uma lógica do próprio estúdio, né? Da DreamWorks Animation. Que vai até, como você vê dos desenhos da Disney, você também vê da DreamWorks. Sim, né? da Pixar também. Da Pixar também. Essa questão do bigodinho... Tem uma foto dos vilões da Pixar também. Essa questão do bigode é mais comum nos filmes da Pixar. Oi, calma aí, cadê? Isso aí, esses mesmo. Tipo assim, esse aqui, o vilão do Ratatouille, né? Tem o Carros ali, tá vendo? O do Carros? Sim, exatamente. Tem essa questão do bigode, tipo, é uma questão meio, né? Tipo assim... E palhaço, que no caso sempre essa figura do meio do assombrado, né? Aquele ali é onde? Não recordo. Esse aqui? Bom Dinossauro. Não, aquele ali, o que tá com uma caveira no peito ali. Esse é o Sid, do Toy Story. Do primeiro Toy Story. Bem, sim. Ali é aqui é do... Esse aqui? Esse daqui, ó. É o do Viva. É o Viva, muito bem. Que também... E ele é um vilão de reviravolta também. Pois é. Eu acho isso bem legal. Porque todo mundo gosta dele ali no primeiro momento, gosta, né? Que ele é o cantor, né? Eu esqueci o nome dele, não sei o que, de la Cruz lá. Hector de la Cruz, Hector de la Cruz. Isso mesmo. Aqui também é do Monstros S.A. Randall. Muito bem. Então, você vê que você tem uma variedade enorme, né? Não, total, tipo... E aqui só que você tem também o truquezinho, porque aqui também é do Toy Story, né? Era esse personagem que eu queria trazer também pra ser o contraponto dessa questão de construção. O Hector também é um exemplo, né? Tipo assim... Ele é. Né? Que ao mesmo tempo que a gente tem esses vilões que já são esteticamente já feitos pra transparecer essa imponência, esse medo... A gente tem os vilões que à primeira vista... Né, são bonzinhos, São né? bonzinhos, são fofinhos. O Lotso, por exemplo, eu adoro esse vilão. É o do Toy Story 3, né? Ele chega ali como bonzinho, tipo, tem esse ar mais paternal, né? Pros outros brinquedos. Assim, vem aqui, a gente vai ajudar vocês.
Mas, nossa, aí é um vilão... Depois, quando você percebe ele tramando as coisas com os outros brinquedos, né? Exato. Ele tem uma... Dentro daquela creche ali, ele tem, tipo, meio que uma ditadura ali que ele controla. Então, tipo assim... Mas você vê que também depois muda o semblante dele, né? Quando ele se torna definitivamente o cara do mal, ele não tem mais essa carinha aí, não, né? Aí você já vê como muda. Aí você vê de novo o semblante fechado, igual grande parte dos outros personagens, né? Sim. Não, o Charles Manson também, ele é um vilão de reviravolta também. Ele no filme do Up... Muito bem, sim, lembro. Ele foi construído assim pra ser o herói. Vou desbravar as terras lá da América do Sul, não sei o quê. E aí depois ele tem essa obsessão de matar, de capturar aquela ave lá. Uhum. E aí, ele não quer saber de ninguém no caminho dele. Se precisar matar, ele vai matar né? E já era. Mas é fácil isso, porque você percebe que a gente acaba usando um pouco figuras que são um pouquinho mais... inclusive, por exemplo, o urso lá, que você falou o nome. O Lotso. Ele não é jovem, né? Você percebe que ele tem um espírito mais velho, porque ele é o cara, inclusive, que toma conta de todo mundo lá, né? Sim, sim. Você pega figuras de pessoas mais velhas, você entende? Porque essa coisa do idoso, da idosa, que dá essa sensação do coitadinho, né? Ele é inofensivo, é uma pessoa que não é capaz de fazer nada para ninguém. Então, você usa esses estímulos que socialmente também já foram cristalizados como uma verdade, para depois brincar com essa ideia da mudança. Né? Com a quebra-expectativa, né? Eu consigo dar uma... construir meio que um segredinho, vamos dizer assim, né? Eu uso umas certas personalidades para esconder o caráter de verdade desses personagens. Né? Sim, não, eu acho isso genial. Tipo, o do Ratatouille, assim, ele é um vilão, mas é um vilão meio, assim, engraçado, esse lado mais cômico também. Sim. Tipo, dentro da história, ele quer sabotar ali a herança do restaurante e tal, ele quer ser ele o dono do restaurante, sendo que ele não é o legítimo herdeiro, né? Uhum. Mas, tipo, ao mesmo tempo tem essa questão cômica dele sendo retratado como um bobão e tal. Sim, A Pixar é bem bacana por causa disso, né? Não só a DreamWorks também, né? Mas, tipo, tem essa variedade, né? De histórias, de formatos, de backgrounds. Verdade. E de personagens, e de vilões diferentes, né? E da perspectiva dos protagonistas. Por exemplo, a Darla, que é do Procurando Nemo ali, tipo, ela é uma criança que, normal, ao nosso olhar, assim, tipo... Não faz nada demais, mas, tipo, a gente se põe no lugar dos peixes, né? Que estão lá, ela, pros peixes, ela é, tipo... Nossa, uma assassina, que fica chacoalhando o saquinho lá com os peixes. Quando eu vi ela, né? Agora, tinha até me esquecido, você falou Darla, o nome, lembrei. Ela me lembra um desenho antigo do Tiny Toons, acho que era. E tinha uma personagem chamada Felícia. Né? Não lembro. E a Felícia, ela fazia isso com os animaizinhos, gente. O Pernalonga e a turma, eles detestavam a Felícia, porque ela era aquele tipo de pessoa que grudava, apertava, esmagava. Sabe aquela pessoa que não consegue controlar o suposto amor que ela tem pelos animaizinhos? A ponto de não ser mais um amor, ser mais uma forma de... quase de tortura, sabe? Exato. Então ela praticamente, no Tiny Toons, ela era uma das vilãs, sabe? Tinha ela e tinha mais um rapazinho que eu esqueci o nome dele, o do menininho lá, que eu não sei o nome dele. Esqueci, sumiu. Mas é um nome bem caricato também. Então, tipo assim, da perspectiva deles, não, são crianças, né? Não estão fazendo nada, mas tipo, a gente se põe no lugar dos personagens. Pois exatamente. Mas é isso. E tem outro exemplo, não é animação, mas eu acho que é legal também comentar, que é de novela, da própria Avenida Brasil. Que você comentou dessa questão da figura do idoso e tal. O pai da Carminha, ele é apresentado na novela como um senhor bondoso, né? Um senhor que conserta lá brinquedos. Mas isso é bem bacana. O roteiro vai levando assim, tipo, vai construindo essa ideia pra depois ele se revelar o maior psicopata de todos. Ele é um bandidão sem escrúpulo nenhum, assim. Nossa, eu acho genial, assim. E daí você fecha também com a ideia do porquê que a Carminha carrega todas essas características de crueldade, né? Porque também vem da própria família e de quando ela era pequena, com os pais e tudo mais. Então a ideia é legal você ter esses fechamentos, porque coisas que surpreendem, né? De alguma forma. Por mais que não seja animação, tipo, é um paralelo que eu lembrei aqui agora, né? Sim. Não, mas fechou. Eu acho que a gente já trouxe todos os temas. Vou só ver se tem algo aqui mais pra complementar. Tem a questão da... Só retomando, né? Que eu acho que a gente
passou por cima, né, que é a evolução dos vilões dentro das narrativas. Então, tipo, sei lá, às vezes... O próprio Megamente, né? Tipo, o vilão começa de uma forma e ao longo da história ele vai tendo uma redenção, por assim dizer, né? Ou às vezes você também tem, acho que mais tradicional, pensando na construção do vilão, que ele vá aos poucos se tornando pior. Né? Tô dizendo isso como algo caricato. Né? Geralmente, quando você percebe, assim, o cara já começa como um vilão, ele já se aponta na narrativa como um vilão. E talvez a sua... durante esse arco, né, esse arco de construção do personagem, ele vai evoluindo para se tornar pior do que ele era no primeiro momento em que nós o vimos, né? Porque, no final de contas, assim, geralmente dentro de uma estrutura narrativa, a gente tem a sensação, logo no começo, que existe para o vilão já um plano ou algo traçado que é muito claro para ele e que ele vai aplicar isso, deixar isso, e colocar isso em prática para a sociedade. De alguma forma ele vai afetar o herói ou a heroína. Isso vai chegar para ele de alguma forma, que vai fazer ele sair de lá para poder então buscar por esse conflito, né, esse final, essa ideia do confronto, perdão, final. E no decorrer da narrativa, a gente percebe que tem alguns elementos que são muito clássicos em muitas histórias onde o vilão é pautado como o sujeito ali que precisa ser derrotado. Sim. Porque conforme ele vai colocando o plano dele em prática, nem sempre as coisas vão dando certo. E às vezes o que acontece é que ele começa de um jeito, até consegue se dar bem num primeiro momento, mas coisas vão atrapalhando a vida desse cara que quer estragar de alguma forma com a sociedade ou acabar com o herói, não importa. E esses elementos que vão sendo construídos para o vilão, para a vilã, que vão dando errado, simplesmente vão aumentando cada vez mais ali o seu ódio, a sua vontade de vingança. E, então, você percebe, né, às vezes a gente equivocadamente ouve, né, de alguém falando assim, não, vilão não sofre, não passa por um desenvolvimento. Não, ele é um personagem como qualquer outro dentro da história. Sim. E muito significativo, por sinal. Ele pode até ser considerado o eterno coadjuvante, né? Porque o herói é o personagem principal, a heroína, e ele sempre vai ser o coadjuvante dentro dessa história. Mas não importa. Ele, assim como personagem principal, evolui. Sim. O herói, a heroína, vai reconhecer sua força, vai entender que ele precisa aprender ou passar por certas provas para justificar o porquê ele é herói, o porquê ela é heroína, para que ele ganhe confiança e tenha força suficiente, tanto física quanto psicológica, para enfrentar o vilão, a vilã no final. A mesma coisa acontece com o vilão, a vilã. Eles vão, obviamente, desenvolvendo, evoluindo dentro dessa narrativa, mas a ideia primordial dentro da narrativa, o clichê principal, ou seja, na verdade, o clássico narrativo é fazer o oposto. Sim. Ele começar a ficar com mais medo, porque o herói está chegando cada vez mais perto. Ele perceber que o plano dele não está dando tão certo quanto ele pensou no primeiro momento. Então isso vai gerando a ele novas transformações a ponto de quando o herói chegar lá pronto, o vilão também está pronto para enfrentá-lo, entendeu? Sim. Dentro da sua raiva máxima, do seu desejo de vingança máximo, e aí vai ser o confronto que o público está esperando, né? Não, essa é a evolução perfeita que você acabou de descrever, né? Do vilão e tal. Sim. Porra, legal. E também tem essa outra questão, né? Ao mesmo tempo que em várias narrativas tem essa graduação para se tornar o cara ainda mais cruel, ainda mais barra pesada, tem essa questão do vilão se tornar mais ameno, né? Tipo, sim, quase que uma redenção também. Tem esses dois pontos. Exatamente. É bem interessante. Que é o que a gente falou aí do Megamente e tudo mais. Do Megamente. Ou às vezes o próprio Darth Vader, né? Também. Então a gente tem essas figuras que vão no sentido oposto, né? Exato. É o vilão percebendo que ele, sim, existe algo errado que eu não tinha notado antes, que devido a certas circunstâncias que vêm acontecendo
porque o herói está mexendo os pauzinhos, né? E eu agora consigo ver com mais clareza. Sim. Tem vilões que chegam no seu momento final, não é? Tipo, vou morrer e ali que eles pedem perdão, por exemplo. É verdade, né? Muitas horas na hora da morte a redenção acontece ali, Sim, né? Verdade, verdade. Então, muito bem, é isso aí. Pô, perfeito. Acho que então é isso. A gente abordou todos os pontos aqui já. Que episódio enriquecedor. Muito obrigado, Joey. Muito obrigado mesmo. Imagine, querido. Gostei muito dessa conversa. Com certeza vai contribuir muito aí pro nosso projeto. E fala pra galera aí onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. Ultimamente o que eu mais uso, não dá nem mais pra gente... Se fosse há 10 anos atrás, eu ia até falar meu Facebook. Que a gente não fala mais, porque nem existe mais, né? Praticamente, dizer, né? Praticamente já é uma coisa de gente velha. Então, eu tô na minha... Eu praticamente uso o meu canal, que é o Instagram, que é Fernando Biscalquim, né? Então não tem erro, só tem eu ali... como Fernando Biscalquim. Antes era Fernando Joey, né? Mas eu percebi que já tinha 1 bilhão de Fernandos Joey. Aí eu decidi então botar lá meu sobrenome, que não é fácil, mas enfim. Então, se você me procurar lá, Fernando Biscalquim no Instagram, você citou no começo, né? Que é criador ali do A História em Tudo. Ah, né? sim, né? No seu currículo. Porque no final de contas eu acabo pegando alguns objetos que eu acho interessante, que pipocam para mim, umas coisas mais sinestésicas, aí dou nome para eles, eu atribuo personalidade para eles e tal. Eu gosto muito de trabalhar com personagens, faço isso com uma certa constância. E era uma coisa que eu fazia quando era pequenininho, quer dizer, não fazia, né? Eu olhava, tinha vontade, até que eu falei, quer saber, gente, já cheguei numa idade que eu não preciso mais ficar preocupado com insanidades mentais ou sanidades, né? É importante ser feliz, né? Aí eu comecei a fazer os personagens lá, falei, vambora, e enfim. É isso. Mas tá lá, Fernando Biscalquim no Instagram, pode procurar lá e tem bastante coisa. Tem meu site, fernandobiscalquim.com.br, que no caso ali tem o meu portfólio, coisas que eu já escrevi, coisas que eu já produzi, enfim, tá lá também, pode me encontrar. Pô, bacana. Pessoal, uma última coisa aqui então que eu vou falar para vocês. Vocês tiveram uma prova aqui no episódio de hoje. Caso você for para uma faculdade de comunicação e tiver aula com esse cara, você é um baita sortudo ou sortuda. Aproveitem. E olha, ele não precisa falar isso mais, porque ele não precisa mais de nota minha, tá bom? Obrigado, Rodrigão. Imagina, eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Eu espero, né, que você não faça como grande parte dos alunos que termina, né, ou faz um TCC ou termina o produto, deixa ele maravilhosamente lindo e esquece da pessoa que participou, né? Manda para mim. Jamais. Ô, Joey, pelo amor de Deus, tá aqui o link, né? Porque eu também compartilho nas minhas redes, né? Eu fiz um podcast esse tempinho atrás, então eu sempre coloco lá. Então, quer dizer, de qualquer forma, a gente meio que compartilha um com o outro, com né? Certeza, isso é legal. Então, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, obrigado pela, né? Não, isso não corre. Eu ia falar do Udo, deixa eu falar. Deixa, isso não vai falar. Então eu volto aqui. Rodrigão, muito obrigado, viu? Mais uma vez pelo convite. Imagina, espero que você tenha muito sucesso aí com o podcast. E eu gosto muito da ideia de ir além da faculdade com ele. Então, se vocês puderem, cara, vai na fé, com certeza é um tipo de conteúdo que não só enriquece, mas também é interessante para quem também está começando na área, ou para quem gosta de certos tópicos ou assuntos, como é o caso que vocês estão tratando, né, no trabalho de vocês. Então, showzaço de bola, obrigado pelo convite e espero encontrar vocês num próximo papo também de roteiro, que não seja de vilões também dessa vez, para a gente conversar mais. Vamos conversar muito mais aí nos projetos futuros. Perfeito. Valeu, querido. Muito obrigado, viu? Valeu, galera. Obrigado.